Alguns negócios seguem tendências e outros abrem caminhos. O ecossistema Diamond não é apenas um grupo de empresários, é um ciclo de influência, onde visão encontra propósito e o tempo trabalha a favor daqueles que executam de forma consistente. O coração deste movimento se encontra o Hub Diamond. O ponto é onde conexões certas acontecem naturalmente, onde a cada encontro se transforma em legado. O Hub Diamond não se busca, se conquista. Pelo resultado, credibilidade e visão de quem entende que sucesso é pertencer ao local certo e estar próximo das pessoas certas. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Mesa. Hoje é sexta-feira, quem está aqui são os fortes que querem mudar, transformar e crescer cada vez mais na palavra de Deus, no ensino da palavra, na conversa que frutifica. Então sejam todos bem-vindos, já compartilha esse link para todo mundo na sua casa, para tua família, para o teu grupo, que será uma conversa incrível. Meu convidado já está aqui, especial, Felipe Santos, vai falar sobre palavra, propósito, até empreendedorismo também, acho que um pouco, né, mano, que você está bastante área de atuação. Mas enfim, pessoal, compartilha esse link, você está aqui no A Mesa, sejam todos bem-vindos e vamos para mais um bate-papo incrível. Vocês são meu convidado, fica com Deus aí, vamos junto. E aí, cara, fala um pouco pro pessoal, quem é você, o que o Felipe tem feito aí pelo reino, quem é o Felipe Santos, fala aí pro pessoal te conhecer mais. Bom, primeiramente é um prazer estar aqui, é uma honra, eu me sinto extremamente abraçado por esse projeto, em fazer parte disso. Glória a Deus. E o Felipe Santos é alguém que precisou se perceber para entender que, pela força do braço, o homem ele não tem capacidade de avançar. Mas o Senhor ele foi generoso, foi bondoso, foi paciente e fez com que a graça dele fosse derramada sobre a minha casa. E a partir desse momento que eu me entendi como um filho de Deus, como um príncipe do Senhor, eu pude me libertar da mente de escravidão, a qual o mundo imputa a maioria daqueles que ainda não conhecem essa verdade. E hoje o meu compromisso de vida é falar da palavra do Senhor, é falar do amor dele. E eu sou um gestor comercial, né? Atuo na área de vendas em uma grande indústria, né? De produtos para farmácia, produtos para indústria de alimentos, de uma forma geral. Mas também tenho alguns propósitos aí, faço parte de movimentos, como também o movimento dos legendários. Legal. E dentro daquilo que eu sirvo ao reino, faço parte de um ministério saudável, onde a gente acolhe pessoas e também faz parte de todo um processo de discipulado, para que essas pessoas se sintam abraçadas, aconselhadas, mas também direcionadas. Legal demais. Você falou duas coisas legais aí, mano. Você entendeu em Deus a tua missão e foi resgatado desse lugar. O que mudou na tua vida, na tua conversão, quando Jesus entrou, meu irmão? O que você viu ali, pô, o Felipe antes, o Felipe agora nessa caminhada? O que você, na tua visão, o que mudou ali? Meu irmão, eu acredito que o principal ponto, quando Jesus entra, é como você reconhecesse o senhorio dele. Uhum. Então você não passa mais a tomar as decisões por si só. Porque o homem, quando ele toma as decisões por si só, ele se baseia na emoção. E a emoção, meu irmão, ela vai te levar a ter muitos altos e baixos. E quando você entende que Cristo precisa ser o centro e você passa a dividir essa responsabilidade com ele, assim como a própria palavra vai nos dizer que o fardo dele é leve, o jugo é suave, você entende que ele vai sempre te dar uma direção e um caminho onde você vai ser muito mais próspero e vai sofrer menos, né? A gente não pode ser hipócrita ao ponto de declarar que a gente não vai sofrer. Sim, nós vamos ter algumas dificuldades, vamos passar por algumas tormentas e tempestades, mas eu acredito que o que mudou é a forma com que eu passo pelo problema, é a minha maneira de enxergar o problema. A gente agora passa a ter uma visão mais esclarecida de que nenhuma dificuldade ou nenhuma dor, ela é capaz de parar, mas ela é capaz de me moldar e me levar para um próximo nível. É importante você falar disso, porque realmente o pessoal ainda acha que o processo pode ser abortado, ou pode ser pulado, ou pode ser até não passado. Mas o que você entende dessa visão sua espiritual hoje em relação à própria dor, ao próprio processo? Que a Bíblia nos diz que ela sempre traz à memória o que nos dá esperança, né? Então,
que você tem que falar para o pessoal de casa sobre essa questão? Quem está passando um momento de dificuldade hoje, que não se encontrou pelo propósito, que às vezes está num deserto para aprendizado, o que você tem para falar para esse pessoal, para tipo, esse deserto não durar 40 anos e sim 40 dias, que é a proposta inicial? Realmente, irmão, eu acho que a única maneira de esse deserto não durar todo esse tempo é você realmente entregar o controle. Uma das coisas que eu tenho falado muito para as pessoas é que ninguém consegue apresentar uma ferida que ainda está aberta, uma ferida que ainda sangra, uma ferida que ainda dói. Por quê? Porque aquilo te constrange, aquilo te machuca, né? Sim. Mas a partir do momento que aquilo se torna uma cicatriz, a partir do momento que aquilo está fechado, sarado e curado, você ganha como se fosse uma autoridade para falar sobre aquilo, né? E o que eu penso, principalmente a respeito da dor. A dor, ela é algo que ela te mostra que você está vivo. É algo que mostra que você ainda tem sentimentos, mostra que você ainda pode ir além. E se você se entrega para a batalha na sua mente, se você se entrega para aquilo que ainda tenta deturpar a sua identidade, é o risco que todo filho de Deus acaba assumindo. Então você precisa desmistificar isso, você precisa ir para um lugar onde você entende que essa dor está te acreditando para uma próxima oportunidade, um próximo romper em fé, entende? É legal você falar isso porque o pessoal muito, às vezes está acreditando bastante numa coisa que está chegando, que está vindo e acaba abortando essa bênção, vamos dizer assim, porque passou por uma dificuldade que não estava no controle, né? E essa parte que tu falou é bem interessante do controle, de entregar o controle, mas é o controle total, né? Tem gente que entrega só o controle, mas a pilha fica com você, ou seja, você quer fazer alguma coisa, mas está sempre pensando como agir com seus próprios braços, igual você falou no começo. Meu irmão, eu acredito que existe muita gente que fez esse processo de conversão, que está no seu momento de encontro e alinhamento com Deus, mas ainda é um crente ou um cristão 75%. E por que eu falo 75%? Porque ele entrega determinadas áreas. Ele fala, Senhor, vai cuidar das minhas finanças, vai cuidar do meu relacionamento, vai cuidar da criação dos meus filhos, mas o Senhor não vai cuidar das mesas em que eu me sento. O Senhor não vai cuidar das alianças que eu estabeleço. O Senhor não vai cuidar dos contratos que eu assino. Então, quando as pessoas elas ainda vivem por esse ímpeto de acreditarem que elas têm domínio sobre alguma área, é como se fosse uma lacuna, como se fosse uma brecha. Porque a gente precisa entender que, na verdade, o pesar a mão de Deus não é Deus pesando a mão, é Deus tirando a mão. Se Deus não está naquilo, se Deus não participa daquilo, você não permite que Ele faça parte daquilo, você está abrindo uma legalidade para que situações ruins te aconteçam, né? Isso é verdade, mano, poderoso, porque você falou uma coisa importante da mesa. Na tua visão, assim, o que tu acha, pelo convívio que você tem com as pessoas, que no teu ministério que você falou que tem esse ministério de discipulado, de estar sempre em contato com as pessoas, e a igreja é isso, né? Quais as mesas você tem sentado que te edificou, que te ajuda, que te leva para um outro nível, assim? O que você tem procurado? Porque às vezes a pessoa está numa mesa que na visão dela natural é relevante, pode ajudar em alguma coisa, mas é pura conveniência, né? Então o que você tem para falar assim, sobre as mesas que a pessoa tem sentado e tem se perdido às vezes aí? Eu acredito que as pessoas elas precisam desenvolver primeiramente a maturidade. Maturidade para entender que quando se fala em se assentar à mesa, não significa que você vai fazer acepção de pessoas. Não significa que vai ter determinado tipo de pessoa que você não deve estar perto, que você não deve ajudar. Não é sobre isso que a palavra fala. Tanto é que Jesus, ele declara na sua palavra que ele veio justamente por aqueles que estavam doentes. Sim. Mas o que é muito importante a respeito da maturidade é eu entender que a mesa em que eu me sento, independente de quem está ali, independente do momento daquelas pessoas, aquilo não vai mudar quem eu sou em Deus. E quando a pessoa não desenvolve esse nível de maturidade, qualquer mesa, qualquer lugar que ela vá, até mesmo um ambiente fora da condição eclesiástica, assim dizendo, né, fora de um ambiente que a gente entende como seguro, um ambiente cristão, as pessoas elas se tornam vulneráveis. Sim, mas o grande ponto sobre a sua pergunta, o que eu faço para saber que eu estou na mesa certa? Eu preciso me sentar em mesa com pessoas mais preparadas do que eu, pessoas mais tementes a Deus do que eu, pessoas com uma fé maior do que a minha, justamente para que, a partir dos testemunhos delas, a partir das experiências, das histórias de vida que cada uma delas teve, aquilo vem agregar para mim. Você sabe que durante muito tempo na minha vida, eu tive uma repulsa pela religiosidade, por toda a questão da igreja, né? Sempre tive um preconceito. Porque os exemplos que eu vi ao longo da minha vida,
não foram os exemplos ideais a respeito daquilo que Cristo é. Então eu via comportamentos de pessoas que colocavam a Bíblia debaixo do braço, né? E no final de semana ia para a igreja, ia congregar, mas dentro das suas casas não eram bons maridos, não eram bons pais, e isso tudo era algo que me afastava. Mas houve um tempo em que o Senhor ele fez todo um trabalho, né, um rebuliço ali, para que pessoas que de fato vivessem o Espírito Santo fossem se aproximando de mim e fossem quebrantando o meu coração. Porque eu comecei a ver que as minhas decisões, por mais que elas até eram parecidas com o que essas pessoas que eu admirava tinham, o resultado era completamente diferente. E eu falava, mas o que eu estou fazendo de tão errado assim? Porque eu percebo que o comportamento de determinada pessoa que está em Deus e tem uma vida que é alinhada com aquilo que é propósito, com aquilo que é princípio, com aquilo que é palavra, ela tem uma assertividade muito maior nas tomadas de decisões, enquanto eu, mesmo tomando decisões parecidas, parece que havia alguns impeditivos, né? Tá faltando algo. Mas aí o que eu tive que entender é que a receita do bolo, ela vai funcionar diferente para cada um. Não necessariamente aquilo que determinada pessoa faz é o que vai funcionar comigo. Hoje a gente vive numa era em que existem muitos métodos, muitos discipulados, muitos roteiros, né? Só que o que acontece? Você precisa focar muito mais no princípio e no propósito. Quando você entende isso, o efeito ele vai ser natural, porque você está trabalhando diretamente na causa. Agora, quando você já trabalha visando o efeito, você não consegue ter esse processo aí de meio que de semeadura, né? Então eu acredito que o processo da semeadura é o que vai fazer a grande diferença na vida de todos. Verdade, é legal esse ponto de você falar, porque realmente pessoas às vezes buscam a igreja para poder melhorar uma situação, né? Só que o evangelho não propõe uma melhora, ele propõe uma transformação, verdade? Aí me fala como é que você fez nessa parte que você tinha umas crenças que te limitavam de acessar esse novo de Deus. O que te impedia mais lá atrás sobre essa questão de visualizar uma pessoa que está no caminho cristão, no meio cristão, mas a postura dela não te mostrava isso? O que você fez para poder se libertar desse lugar? Que vai criando crença, né? Vai criando coisa que você, eu não quero estar ali, isso não é para mim. Porque a religião fez muito isso durante muito tempo. E isso é legal falar para as pessoas, porque você precisa buscar mais em Deus. Como que você fez para poder tirar vamos botar essa má impressão ou essa coisa que te deixou assim de não acessar esse lugar? Veja bem, meu irmão, na minha família nós temos as mais variadas religiões. E isso me fez crescer dentro de um ambiente em que eu entendia que eu tinha um lado espiritual independente de religiões. Sim. Eu me declarava como espiritualista. E quando você tem essa visão, é como se você comprasse um pouquinho de cada coisa. Você vai fazendo um molde. Isso aqui eu acredito, isso aqui eu acredito, isso aqui para mim faz sentido. E aí você constitui uma verdade que é sua. Só que uma verdade que é só sua e constituída por opiniões de homens, ela não é uma verdade absoluta. E o trabalho que foi necessário ser feito foi justamente a insistência do nosso bom Deus. Porque quando você tem certeza sobre o seu chamado, sobre o seu propósito, você vai olhar para trás e entender que no tempo que você andava por fora da graça, no tempo que você ainda não tinha se permitido acessar, você vai ver o cuidado de Deus em todos os instantes. Então eu fui aquele homem que só procurava Deus no momento de necessidade, no momento em que a corda estava no pescoço, no momento em que as minhas decisões equivocadas me levaram para um lugar de perigo ou para um lugar de socorro. Então eu buscava Deus nessas ocasiões. E Deus cada vez ia falando mais forte. Deus ia cada vez se provando mais fiel. Só que era como se fosse algo em que ele me chamasse para perto dele. Até que houve uma situação onde nós passamos por uma humilhação financeira, assim dizendo, por conta de decisões que eu tomei equivocada, comprei coisas baseadas na emoção, fiz investimentos equivocados, não para gerar um benefício para minha família, mas talvez para falar para os outros que eu tinha condição de fazer aquilo. E quando você toma essas decisões, você acaba se quebrando. E aí, mediante essa situação em que eu me vi nesse lugar, eu fiz a oração mais ousada e a oração mais corajosa da minha vida. Eu falei, Senhor, eu preciso sair desse lugar. Se o Senhor me tirar desse lugar, onde eu mesmo me coloquei por conta da minha falta de fé, ou até mesmo pela minha falta de obediência, aquilo que o Senhor tem me chamado para ser há tempos, eu prometo que
tudo vai ser diferente daqui para frente. Eu prometo que daqui para frente a minha missão vai ser falar do teu amor. E por que eu tive que entender isso? Porque quando você vai perceber qual que é a sua área de graça, qual que é a área em que de fato você é bom, você vai entender que o inferno deturpa isso. Eu sempre fui um cara de comunicação, sempre fui um cara que tinha pessoas à minha volta, conseguia trazer gente para o meu lado, mas eu tinha dificuldade para falar de Deus, para falar de Jesus. Não falava de Jesus para ninguém. Eu não entendia isso. Você tinha uma facilidade de comunicação, mas não falava. Não falava. Não era algo que era expressivo, né? Uhum. Então, é como se você estivesse operando na sua zona de graça, mas fazendo tudo aquilo que te leva para o mundo e tudo aquilo que te afasta de Deus. Sim. Então, eu era o cara que eu fui promotor de balada, eu era o cara que organizava os happy hours da empresa, eu era o cara que organizava as excursões, gerava situações até de estresse e conflitos dentro do meu casamento, porque também era alguém que a esposa ligava: onde você está? Eu falava que eu estava em qualquer lugar menos onde de fato eu estava, porque a gente vai sendo moldado de acordo com esses padrões do mundo, e a gente vai achando que é normal, né? E aí depois, quando eu me vi nesse lugar onde eu precisava ressignificar todas as coisas, eu vivi um tempo de aceleração. E um tempo de aceleração ao ponto de que, quando eu fiz essa oração que eu falei para você, ousada, imediatamente eu precisei ir ao banco para resolver essa pendência. Falei: vou sentar lá com o gerente, vou conversar, enfim. E eu falei para a gerente: é você que vai me ajudar hoje? Cara, eu só não sabia que aquela agência escolhida e que aquele dia ia ter uma profeta do Senhor lá dentro da agência. E aí a gerente levantou da sua mesa e perguntou para mim: você é cristão? Aquela pergunta me constrangeu, irmão, porque eu falava para todo mundo que eu era espiritualista, que eu tinha um lado independente de religiões, mas já estava... Acreditava, mas não vivia. Acreditava, mas não vivia. E aí, quando eu falei: não, eu sou sim, estou tentando me aproximar cada vez mais de Deus. E aí Deus usou a vida dela para poder falar tudo aquilo que me afligia, tudo aquilo que faltava, e reforçou... Que não tinha como ela saber. E reforçou a aliança. Aí ali eu entendi, agora o chamado ficou mais evidente. E a partir daquilo, nós tomamos a decisão de fazer essa entrega, ir até a frente do altar, assumir o Senhor Jesus como o nosso Senhor, né? E uma das coisas que é muito importante é assumir a Cristo como o nosso Senhor, porque Salvador, ele só é a partir do momento que você reconhece a autoridade dele sobre a sua vida. Porque as pessoas, elas têm um argumento de que eu aceitei Jesus. Na verdade, não foi você que aceitou Jesus, foi Jesus quem te aceitou, foi Jesus quem te escolheu, foi Jesus quem te acolheu, né? Então, eu vejo muito por essa ótica. E te chamou por um tempo também, né? Ele também chama por um tempo, e na toa que vai confirmando várias coisas no teu espírito. E de lá pra cá, mano, o que você tem feito pelo reino, assim, em si, que você entendeu o teu chamado sobre comunicação, sobre essa parte de falar da palavra, você tem feito algumas coisas exclusivas pra isso, você tem se posicionado em alguns lugares, eu vi que a gente conversou sobre Legendários ali, isso foi um chamado de Deus, você sentiu isso na sua primeira montanha, ou você já entendeu o teu chamado, já mergulhou de cabeça e vamos pra cima? Então, basicamente, quando eu tive toda essa condução, esse entendimento, eu resolvi mergulhar de cabeça. Eu estabeleci com o Senhor que eu gostaria de viver 10 anos em um. E então, tudo que eu pudesse ter de experiência para poder viver o reino, ser transformado, ser lapidado, eu me permitiria. E a partir disso o Senhor foi promovendo uma série de situações. Então, o primeiro ponto é que a gente entende que o nosso chamado, ele é sobre servir a Deus, é sobre servir a nossa casa, servir a igreja local, e todas as outras ferramentas, todos os outros dispositivos, eles acabam sendo um plus, né? São oportunidades. Falando a respeito do reino, nós estamos participando de um ministério dentro da igreja Lagoinha Alphaville, que é o Ministério do Sabadão, que você conhece. Teve a oportunidade de estar lá conosco. Poderoso. E é um ministério que a gente não é apenas responsável pela frente de obras da igreja. É um ministério que nós somos os responsáveis pelo acolhimento. Famílias chegam lá. Pessoas que foram buscar em todos os lugares possíveis e não encontraram respostas, chegam lá. E os testemunhos que nós temos, eles são os mais variados possíveis, de pessoas que estavam até mesmo dentro da sua casa, e o Espírito Santo incomoda a tal ponto de falar: vai lá que vai ter gente para te receber. Então a gente vive isso no dia a dia, e dentro do ministério, nós temos os grupos de oração, temos os grupos de palavra, e agora atualmente nós temos 2 movimentos. Um grupo de oração às 5 da manhã, onde o Senhor nos instrui, nos
inspira com uma palavra para poder falar com o povo dele, e a gente está aprofundando também e abrir um novo grupo, uma nova condução para poder falar com famílias. A gente hoje tem um grupo exclusivo para falar com casais, porque a gente entende que as experiências que nos trouxeram até aqui, elas também vão ser efetivas na vida de outras pessoas. Então a gente criou esse movimento para a gente falar a respeito daquilo que a Bíblia entende sobre família, sobre o relacionamento, sobre a parte do matrimônio. E a gente compartilha dessas experiências. E, além disso, nós temos também o movimento dos legendários, né? O movimento dos legendários, eu tive a minha formação no início deste ano, de janeiro. Eu estou indo na semana que vem para o 6º top, né? Para a 6ª oportunidade de... 6ª montanha. 6ª oportunidade de ter esse encontro com Deus. E hoje eu faço parte de um dos times, que é um time que a gente entende que exige muito... a respeito da busca pela santificação, né? Nós somos aqueles que têm autoridade para poder falar no alto da montanha, então somos aqueles que exortam em amor e cobram os participantes. Então, para eu poder falar a respeito de coisas que eu preciso que o outro faça, eu não posso apenas ordenar. Eu preciso fazer com que enxergue valor naquilo. Sim. E as pessoas só enxergam valor naquilo que você faz também. Eu não posso cobrar, por exemplo, o meu filho de fazer o devocional, do meu filho ouvir músicas que edifiquem o seu espírito, não posso cobrar o meu filho sobre uma leitura e estudo bíblico, sendo que ele não vê o pai dele fazendo isso, principalmente com a mãe dele. Então é meio que nessa ordem de grandeza. Isso é poderoso você falar, porque a parte do exemplo ali é muito, muito relevante, muito significativa para a criação de filhos, para poder você, né, liderar um grupo. A gente estava falando aqui no bastidor mais cedo sobre essa questão, né? O Brunet comentou sobre isso. Ele viu que a filha dele estava meio dispersa da leitura e ele foi perguntar para ela o que aconteceu, e ela falou: pai, eu não vejo você lendo. E ele é um cara leitor, né? Bastante livro lançado, best-seller e tudo, escritor. Aí ele entendeu essa chave. Ele não estava lendo na hora que ela tinha o contato com ele. Ela não via. Ele fazia num momento específico que ela não via. Então ele passou a fazer isso intencionalmente. De ler na cabeceira da cama, a hora que ela vai falar com ele, vai poder gerar para ela essa imagem de exemplo. E você falou essa coisa, é muito poderoso nisso, porque realmente você viu que precisa passar por algumas coisas, e os seus filhos, seus liderados, até as pessoas que você está desenvolvendo na montanha lá, precisa ver que o cara, pô, não, ele está aqui comigo, ele fez também, ele tá, para poder chegar e motivar. Você falou uma coisa muito poderosa, mano, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa questão do teu ministério com a montanha ali, com o legendário. Cada montanha que tu subiu, tu aprendeu algo novo, ou tu vem fazendo, mudando de nível, mas fazendo a mesma coisa ali? O que você pode falar dessas 5 montanhas que você já subiu servindo ali? A gente pode... encorajar quem não fez ainda, quem não subiu o legendário, é poderoso. Eu subi lá, aprendi Sim. muita coisa, é poderoso mesmo. Você tem um encontro real com Jesus. Não é sobre o lugar, não é sobre o local, é sobre o teu coração, sobre a tua entrega. Mas enfim, o que você pode falar pro pessoal sobre isso? O teu aprendizado e para poder encorajar quem está em casa. Sim, o primeiro ponto é que todo homem precisa compreender que ele não precisa passar 4 dias na montanha para ter o seu encontro com Deus. Sim. O Senhor, ele se manifesta dentro do teu quarto. A palavra vai dizer que se você adentrar o teu quarto, trancar a tua porta e buscar o Senhor, ele vai se revelar a você, no secreto. Mas o grande extremo disso é que nós estamos distraídos. Nós estamos despercebidos. Nós não estamos nos permitindo que esse encontro seja gerado. E por conta disso, a ferramenta Legendários, esse movimento, ele tem tido essa grande ascensão, porque é um grupo onde as pessoas percebem a essência daquilo que elas foram chamadas para ser e não estão exercendo. Quando a gente vai olhar para a luz da palavra, o homem, ele foi criado para governar. O homem foi criado para liderar, para prover, trazer segurança para sua família. Mas houve um momento em que o homem terceirizou a sua responsabilidade. O homem acabou se acovardando, acabou se omitindo. E com isso, todos nós fomos feitos pecado também, e a gente carrega essa natureza adâmica. E o movimento, ele tem todo esse trabalho para poder resgatar essa identidade do homem, para que ele se torne o pai que o Senhor chamou ele para ser, o marido que o Senhor espera que ele seja,
justamente porque a principal missão do marido é amar a sua esposa assim como Cristo ama a igreja. Então, esse movimento, ele sempre fala comigo a cada nova subida da montanha. É como se fosse um novo nível de experiência. Por que eu falo isso? Porque na primeira formação, você vai ter, de fato, o seu encontro. Você vai ter o entendimento de tudo aquilo que você vem fazendo e talvez aquilo desagrade a presença do Espírito Santo sobre a sua vida. E você não percebia, você não estava atento. Então, quando você vai para esse lugar de isolamento, fazer esse processo de imersão, é para você ter a oportunidade de conviver com pessoas à sua volta que elas carregam as mesmas características que você carrega. Seja defeito ou seja qualidade. Só que o Senhor ele é tão bom e tão generoso que ele vai permitir com que cada vida atribua uma característica a você daquilo que você precisa ser. E quando você passa pelo processo de formação e você volta como servidor na montanha, você também vai conquistando novos níveis de autoridade, justamente por quê? Porque é como se fosse uma lição nova aprendida. É como se fosse um novo nível alcançado justamente pela sua obediência, pela sua entrega. É como a gente fosse entender que, vamos pensar numa tela de videogame. Vamos pensar o seguinte, não tem como a pessoa que está na fase 1 passar para a fase 6 sem ela ter passado pela 2, pela 3, pela 4, pela 5. Por quê? Porque cada uma dessas fases é como se você tivesse tido a oportunidade de adquirir novas habilidade de adquirir novas ferramentas, novos recursos. Se você pula essa fase, é como se estivesse faltando alguma coisa para você lá na frente. E por que eu falo isso? Olha só essa experiência que o Senhor fez lá na montanha, isso é o que eu posso falar, que é uma experiência pessoal e é um testemunho que eu compartilho com o irmão amado também, que serviu comigo, mas eu sempre peço ao Senhor para que Ele me dê experiências para que eu me veja dentro da Bíblia, para que eu me perceba dentro daquilo que Ele estabeleceu. E você sabe que na montanha, água é vida, água é um bem precioso. E nós estávamos em um grupo, de acordo com cada família, e um dos meus irmãos, ele tinha se preparado a tal ponto que ele tinha um galão de 5 litros disponível, enquanto os outros tinham o seu cantil ali de 500 ml, 1 litro. E o que a gente pôde perceber? Ao longo da dinâmica da montanha, um dos irmãos, ele perdeu a sua garrafa. A garrafa caiu e eu precisei tomar uma ação muito rápida. Eu peguei a garrafa daquele irmão que caiu, que a gente ia perder aquela água, que era algo precioso, vi aquele irmão que estava com um galão de 5 litros e já virei água ali. Então a gente conseguiu preservar aquilo. E o que foi legal quando eu estava discernindo com o irmão depois? A gente discerniu sobre a parábola dos talentos. Imagina que é o seguinte, havia um servo a qual muito foi confiado, porque ele era alguém competente, ele era alguém preparado para estar com aquilo, para lidar com aquilo. Sim. E houve aquele que recebeu a menor quantidade. E aquele que recebeu a menor quantidade, ele não estava nem preparado para lidar com aquilo, a tal ponto que ele preferiu esconder aquilo na areia. E aí quando você vai olhar para a lógica, para a resolução dessa parábola que Jesus nos ensina, você vai perceber que aquele que não consegue lidar com aquilo que lhe é confiado, automaticamente ele precisa passar para aquele que está preparado. E o irmão que recebeu uma garrafa, não pôde cuidar dessa garrafa, automaticamente ele teve que transferir para aquele que tinha mais, para aquele que se capacitou, para aquele que se preservou. Sim. Então você passa a entender que esses níveis de experiência, esses níveis de situação que ocorrem, apesar de ser na montanha, é algo que o Senhor ele mesmo está agindo e te trazendo lições. Então vão ter situações onde você passa por resistência física, você passa por intempéries do tempo, clima, e cada um é um aprendizado. Tem um propósito, né? Cada um tem um propósito. Eu vou olhar para a câmera ali para indicar e recomendar para que você, homem, você pai, você filho, você mentor, você líder e você que serve, venha fazer parte desse movimento. O Senhor ele tem algo maravilhoso para te proporcionar, o Senhor tem algo para te moldar, para te transformar, e se você se permitir viver essa experiência, não por aquilo que você vê na internet, pelos comentários, mas por aquilo que o Senhor tem para fazer para você, se você se doar, eu tenho certeza que você vai ser maximizado para o potencial que o Senhor tem para te entregar. E para esse cara engraçadinho da internet que fala, pô, mas eu preciso subir a montanha para poder virar homem, mas eu preciso subir a montanha para poder fazer isso ou aquilo, o que você fala para esse cara, para ele poder tirar esse negócio da cabeça e falar, pô, cara, tem a experiência primeiro, o que você pode falar para ele aí? Olha, a gente pode falar que tem muita gente falando daquilo que não sabe, né? Não, inclusive eu vi isso, cara, a maioria das vezes as pessoas que estão criticando nunca nem subiu, não sabem nem como é. Então, as pessoas estão se baseando no comentário da vida do outro. Verdade. Né? Então, qual que é o ponto? De fato, é a minha primeira fala. Ninguém precisa passar 4 dias na montanha para ter o seu encontro com Deus, nem para virar homem. Só que é o seguinte,
Pergunta para esse mesmo engraçadinho quando foi a última vez que ele saiu do carro e abriu a porta do carro para a esposa dele. Quando foi a última vez que quando ele chegou do trabalho, ele falou, eu vou ficar 1 hora sem falar de nada de problema, não vou falar de trânsito, não vou falar de nenhuma dificuldade que eu tive lá fora para poder me doar, para ter esse momento com meu filho, com a minha filha, com a minha esposa. Qual foi a última vez que ele preparou o jantar? Qual foi a última vez que ele entrou de fato no quarto dele, fechou a porta e buscou o Senhor no secreto? Então a gente precisa entender que nós estamos em meio a uma sociedade e a um mundo que oferece distrações o tempo todo. E a gente está levando esses homens para a montanha para que eles tenham esse encontro com Deus, porque a gente sabe daquilo que o Senhor fez a partir de nós. A gente não está aqui para defender uma bandeira, a gente está aqui para defender um movimento que é inspirado pelo próprio Espírito Santo. É o próprio Espírito Santo quem dá a direção. Você sabe que uma das coisas mais maravilhosas da montanha é que por mais que existam todos os planejamentos possíveis, existam todas as situações já calculadas, é o Senhor quem dá o comando. É o Senhor quem fala o que vai acontecer. É o Senhor quem vai promover o encontro. Até aproveitando essa oportunidade, um outro testemunho muito rápido. Mas eu lembro que na minha primeira formação, um irmão estava voltando comigo e ele dizia, cara, eu não ouvi Deus falar comigo. Eu não tive clareza do que eu vim buscar aqui. Eu não entendi, porque eu estou todo o tempo buscando, orando, louvando, e eu não entendi por que o Senhor não falou comigo. Aí eu perguntei para ele, né, de curioso, mas o que você queria ouvir? O que você precisava ouvir? Aí ele me disse que ele estava fazendo todo um processo de transição de carreira, e ele atuava numa área, já era muito bem sucedido naquela área, mas ele queria se doar para viver novas experiências. Mas ele ia para uma área desconhecida, uma área a qual ele não conhecia, ele precisava fazer um curso, se especializar, e ele não conhecia ninguém que pudesse dar uma direção para ele a respeito daquela área. E eu falei, nossa, mas que específico. Eu falei, mas que área é essa? Aí ele falou, cara, eu quero fazer um trabalho numa área da medicina, eu quero trabalhar com instrumentação cirúrgica, área da ortopedia. Ele começou a falar, a trazer todos os detalhes. Eu falei, irmão, para. A minha esposa trabalha com isso. O meu cunhado trabalha com isso. A minha sogra trabalha com isso há mais de 15, 20 anos. Então, todo o suporte que você precisar, a minha família está aqui disponível para te dar. O que aconteceu? O cara, ele teve a resposta. Ele teve a confirmação. Mas porque até o momento ele continuou insistindo, ele continuou batendo. Ele continuou tentando entender o que ele foi buscar lá, mas de repente foi num outro ambiente que ele recebeu quando a gente já estava voltando. Então, já tinha descido? A gente já tinha descido, a gente já tinha passado pela formação, isso foi uma conversa no ônibus. E ali ele teve o entendimento que ele precisava fazer isso. Caramba. Qual que é a moral da história? Isso foi em janeiro. Esse cara iniciou no curso, esse cara, ele se consertou dentro da situação que ele tinha no casamento dele, das dificuldades que ele tinha, e eu vi agora recentemente que ele vai ser pai. Então assim, você vê que Deus, ele tem uma liberalidade de bênçãos para nós, mas à medida que a gente ainda resiste, à medida que a gente ainda fica se questionando e não percebe o agir dele, essas coisas elas ficam retidas. Mas a partir do momento que você entrega o controle, que você define quais são os seus sonhos, mas você estabelece que esses sonhos eles vão de encontro e de agrado com aquilo que a palavra dele fala, aí ele flui. Legal demais. E o cara não desistiu, né? Mesmo dentro do ônibus ele colocou ali a insatisfação, essa parte de buscar incessantemente, essa perseverança de falar, não, mas eu preciso disso, eu quero esse sonho. Isso é legal demais. Falar sobre o próximo tópico que você vai subir, essa próxima montanha. Tá na Lagoinha, no link da Lagoinha, para quem quiser participar, quem quiser se inscrever? Sim, está no link da Lagoinha, né? Você tem a nossa página no Instagram, que chama Lagoinha, é a página Legendários Lagoinha Alphaville. Sim. E aí você tem na bio o link onde as pessoas podem acessar e fazer a sua inscrição. Esse top ele vai ser um divisor de águas, claro, é o primeiro top dessa base, a qual está sendo constituída, então a gente está indo com expectativa naquilo que os céus têm para derramar sobre a vida de todos nós. Show de bola. Mano, vamos falar um pouquinho do teu trabalho. Você tem feito bastante a parte de gestor ali. O que você encaixa nessa parte profissional sua hoje? O que te ajuda a parte espiritual? Porque às vezes também a gente está fazendo alguns trabalhos que às vezes, igual você falou aí, estão em mesa que Jesus não me colocou, eu não perguntei nem se era para estar lá, já senti uma necessidade, até uma visão natural que vai ser bom para mim. O que você tem feito no teu trabalho assim, que a parte de espiritual tinha te ajudado a tomar as decisões que você toma, a fechar os negócios, a assinar os contratos? Para o pessoal de casa, que às vezes você se move por proposta e não por propósito, né? O que você tem para poder falar para esse pessoal na parte de profissional? Esse trabalho de gestor de contas, gestor comercial, ele é alguém que lida a todo momento com conflito. Por que eu falo que é a questão de conflito? Porque eu sou um representante da empresa a qual eu trabalho. Sim. Quando eu estou no cliente,
E quando eu estou na minha empresa, eu sou o representante do cliente. Então, é como se fosse um trabalho de fazer uma venda interna e uma venda externa. Sim. Então, o principal ponto é você estabelecer alianças, você estabelecer pessoas que Legal. queiram caminhar contigo. Eu faço esse trabalho como Key Account Manager desde 2019 e é um trabalho onde eu atendo grandes empresas, viajo o Brasil todo. E uma das coisas que fez total sentido para mim é perceber que as conversas elas não podem ficar apenas no ambiente corporativo. Essas conversas elas precisam ir além, elas precisam ir para quem coloca de fato a mão na massa. O meu produto que eu forneço é um produto que vai para a indústria. Forneço para a indústria de alimentos, forneço para a indústria de cosméticos, indústria farmacêutica, indústria de cuidado e higiene pessoal. Então, a manufatura, o processo industrial lá na ponta vai sempre ter um ser humano envolvido. Sim. E aí, nesse trabalho que a gente faz, além de ter a parte corporativa, as negociações, toda essa parte, você também tem esse material humano. Então, o que as pessoas querem fazer? E querem ser? Todo mundo quer ser percebido. E de repente o cara que ele está só fazendo o trabalho operacional, ele não enxerga tanto valor naquilo que ele está fazendo, mas você envolve ele na tomada de decisão, até mesmo no momento de concepção do trabalho, você faz uma entrevista, eu costumo fazer visitas nos clientes, eu faço entrevista com a operação para entender se o meu material está entregando a performance que ele precisa, e tudo isso tem feito muita diferença. Agora, quando você vai falar a respeito dos princípios, né, dos princípios cristãos a respeito da aplicação do meu trabalho, ele é algo que acontece a todo tempo. Muitas e muitas situações, por ser um trabalho de relacionamento, lidar com pessoas, as conversas, elas ficam muito mais no âmbito pessoal e quando a gente foca no profissional, a gente só vai para o detalhe, só vai para a assinatura, Sim. só vai para o fechamento, para o encerramento, porque toda a parte de transparência, eu mostrar quem eu sou, mostrar que você pode confiar no trabalho que eu estou te oferecendo e que eu não estou mentindo para você, é algo que precisa transparecer desde o primeiro momento. Sim. A gente entende que o trabalho do vendedor em si, muitas vezes, ele gera conflito porque você precisa passar uma instrução para dentro de casa, mas para o ambiente externo você precisa ter um outro tipo de comunicação sem ferir, sem falar mentira, sem vir para uma condição onde você está falando uma coisa aqui e outra coisa ali. Sem quebrar princípio, né? Sem quebrar princípio. Então, é todo momento de você ter muita sabedoria para poder construir essas falas. Então, eu falo muito a respeito de construir pontos. Hoje, o que eu consegui estabelecer, principalmente com os clientes que eu atendo, é você muito mais ajudar do que você pedir ajuda. Porque, necessariamente, quando você precisar de ajuda, aquele cara, ele vai lembrar. Esse daqui me ajudou nesse projeto, esse daqui resolveu uma dor que era minha, Sim. me ajudou naquele instante, então agora eu consigo ser ponte para ajudar ele e aí você vai ouvir muito mais sims do que não. Legal demais. Pro pessoal de casa aí, cara, você que fala dessa parte espiritual, da parte de ter sempre essa lucidez, né, de estar sabendo que a sua fonte inesgotável é a palavra, é o convívio, é a comunhão com Deus. Como é que você se prepara, assim? Tu tem um devocional diário, tu tem uma leitura da palavra que é específica, o que tu faz no teu... Eu gosto... No teu secreto. Eu acho muito engraçado, porque essa parte as pessoas me perguntam bastante. Aham. Mas eu gosto de dizer que o Senhor, ele conhece na individualidade cada um dos seus filhos. Sim. Ele conhece cada um no detalhe. Então ele se manifesta para cada um de uma maneira diferente. O Senhor, ele fala comigo principalmente através de convicções. Ele me leva a pensamentos, ele me leva a relembrar situações, além de falar comigo em sonhos também, né? Eu comentei com você que durante muito tempo eu relutei, né, para esse chamado, porque eu vim de um ambiente onde haviam todas as religiões, né, haviam todas as situações possíveis, mas Deus, ele sempre se manifestou falando comigo através de sonho. Quando ia acontecer alguma coisa, quando Que tinha... é uma das formas que... É uma das formas que o Senhor fala conosco. Ele sempre se manifestou comigo dessa maneira. Então hoje, o meu tempo com Deus, o meu secreto com Deus, ele é constante. Eu preciso admitir isso. Eu estou fazendo um exercício de fazer as orações, mas sem concluir com um amém. Por que concluir com amém? Porque quando você conclui com amém, é como se você declarasse que aquele diálogo ele foi encerrado. É como se você declarasse que, Senhor, era isso, 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 amém. Então, o que eu tenho feito? Eu tenho declarado no final, em nome de Jesus, o amém sai, escapa ainda, vai, mas eu estou tentando fazer esse trabalho de ter essa conversa contínua com Deus ao longo do dia. Porque o que as pessoas falham, e eu percebo que é o maior erro dos cristãos, pega lá, faz o seu devocional, tudo bonitinho, faz a leitura da palavra, faz as suas anotações, mas não continua o diálogo.
As pessoas elas estão buscando resposta, mas Poderoso ela isso, não tá nem permitindo ouvir a resposta do lado de lá. Então assim, se eu concluo o assunto e vou embora, eu não vou ouvir a resposta. Então eu tenho trabalhado para permanecer nesse lugar. E uma das coisas que é muito engraçada, eu dirijo muito tempo nesse meu trabalho, nessa minha atividade de se deslocar Brasil afora. Além da minha questão de logística, que eu trabalho em Alphaville, moro em São Paulo, tem todo esse tempo de trajeto, é o tempo que eu vou ouvindo louvor, é o tempo que eu vou ouvindo a palavra, é o tempo que eu vou meditando. E a minha esposa, quando ela está ao meu lado, que eu estou dirigindo, ela percebe exatamente quando é Deus falando comigo. Porque eu começo a gesticular, eu começo a pensar, eu começo a agir, eu começo a concordar. Então, assim, é meio que assim. A conversa continuando. É a conversa contínua. A Pô, conversa legal isso aí contínua. que você falou, o negócio do amém. É porque pode ser até um gatilho mental, né? Você dá um amém ali, já terminou o mesmo diálogo e acaba, tipo, não voltando pra esse lugar depois durante o dia, né? Exato. É legal tu falar porque faz sentido. Se você entende, no teu cérebro entende que você terminou. Já cumpriu o teu rito, já fez o que tinha que fazer e, consequentemente, você não precisa mais. Isso é legal, foi poderoso tu falar isso, porque a parte do amém é um exercício, realmente sai, mas você encontrou nesse lugar do amém que, tipo assim, que te ajuda a pensar que tem continuidade, que tem o dia todo ainda pela frente. Isso é legal tu falar, porque eu pensando que a gente realmente termina a conversa, né? Eu acredito que quando a Bíblia fala a respeito de orar sem cessar, é sobre isso que ela está falando. Porque não é aquela questão apenas de você ter determinados horários ali. Tudo bem que isso é muito importante, isso é poderoso, eu faço parte de grupos de oração, vi grandes moveres, vi grandes testemunhos serem gerados a partir disso, mas quando você busca se manter nesse lugar, é maravilhoso. E aí, talvez isso seja algo que a montanha me ensinou, porque lá você passa o tempo todo atento, você passa o tempo todo sensível. Em oração também. Em oração, em busca, em consagração. Então, é algo que acaba fazendo parte do seu dia, acaba sendo natural. Não, é surreal. Eu tenho um breve testemunho também, a gente já está encaminhando para o final, sobre essa questão. A constante oração te dá essa leveza sobre o processo que você está passando. E eu literalmente senti Jesus carregando minha mochila em alguns momentos, que era uma dificuldade que a gente tem lá, mas tem um propósito, né? Então, para você que está pensando em participar de uma montanha ou está enxergando como uma dificuldade, como uma coisa, cara, é surreal o que tu passa lá em cima. Eu posso falar, né, por experiência própria, que realmente essa constante oração, essa comunhão, essa continuação da conversa, né, sem encerrar com um amém ali, com alguma coisa que vai te deixar o teu cérebro entendendo que terminou, isso é poderoso. E foi legal tu falar isso, porque eu nunca pensei por esse lado, foi top demais, porque realmente a gente fecha a conversa e não retorna às vezes para esse lugar durante o dia todo. E quando vem as tentações, as distrações, a gente não consegue, né, tá ali ligado no espírito para poder suportar e até se desviar disso. Poderoso. Eu acho que a respeito do que você falou das tentações e das distrações, é uma coisa que a gente também precisa manter constante vigilância. Por quê? Quem pensa que o inimigo, que o adversário das nossas almas vai se apresentar como um monstro, tá pensando errado. Ele vai se apresentar de uma maneira sutil. Ele vai se apresentar lançando dardos e setas inflamadas. É isso que a palavra vai determinar. E o que é isso? São os maus pensamentos. São os pensamentos que te confundem a respeito de quem você é. Porque o que eu entendi ao longo desse tempo a respeito de identidade? O inimigo ele não tem poder para fazer eu mudar aquilo que eu penso a respeito de Deus. Mas o inimigo investe todas as suas energias para pensar, para eu mudar aquilo que eu penso a respeito de mim mesmo. Para eu me ver nessa condição de alguém que é indigno, alguém que é sujo, alguém que não merece a graça. É esse o pensamento, é essa a mentira que ele conta. E a respeito desses grupos a qual nós estamos à frente, conversando com pessoas, um dos testemunhos que sempre vem é a respeito do quanto as pessoas elas foram machucadas por quem prometeu cuidar delas. Então, uma das coisas que o Senhor me deu a graça, eu também tenho uma parceria muito grande com a minha esposa, ela é muito compreensiva, ela é muito mais sensível, muito mais sensitiva do que eu, né? E ela me permite também, dentro desses movimentos de oração, participam homens, participam mulheres, mas existem muitas mães que passam pela condição do abandono, passam pela condição de terem esse sentimento de que elas não podem acessar
o próximo nível porque elas romperam em algum momento. Sim. E como eu sou criado por uma mulher forte, por uma mãe solo, né, que fez todo esse trabalho, eu entendo que o Senhor ele me concede graça para poder falar disso. Porque eu não falo apenas como alguém que ouviu falar, eu falo como alguém que viu exatamente o que a minha mãe estava passando. E o principal ponto é que quando você se percebe nesse lugar, você, por mais que entenda que você tenha vindo talvez de uma família desestruturada, de um lar disfuncional, você entende que um estruturado precisa vir de você. Então, eu acho que é aí que faz sentido. Eu comentei com você que eu sou pai, eu tenho 3 filhos. O meu filho mais velho tem 17 anos, o do meio tem 14 e a pequena tem 8. Tem um intervalo grande entre o do meio e a pequena, porque a gente achou que não ia ter mais, mas o Senhor nos abençoou com a pequena. E o que é engraçado? Eu preciso saber falar com cada um deles de uma maneira diferente. Eu preciso saber tocar cada um deles de uma maneira diferente. Eu preciso fazer com que eles se sintam especiais. Então vai ter dia que o papai vai chegar, vai contar um segredinho para um, falo, você é meu filho favorito. Eu falo para um, eu falo para o outro. Ele no final das contas virou piadinha. É a nossa brincadeira, é o nosso afeto ali. Mas eu preciso estabelecer essa conexão, principalmente com a área que cada um gosta. Não adianta eu impor coisas do que eu gosto. Eu preciso mostrar para ele qual é o caminho, dar para eles opções, mas a partir do momento que eu enxergo que existe uma área onde eles se identificam, onde a zona de graça deles opera, é onde eu entro para ter participação também. Poderoso. Mano, a gente tá caminhando pro final. Você falou dos grupos ali de apoio, que você presta esse tipo de trabalho também, de estar orando pelas pessoas, falando, discipulando. Fala suas redes sociais, como a pessoa acha o Felipe, ou a tua esposa, ou até o próprio grupo, se é específico da igreja, se você tem alguma coisa paralela ali pelo reino. Fala um pouco disso aí, a sua rede social, e onde a pessoa encontra o Felipe, né? Bom, pra bater esse papo com ele. O Felipe está disponível nas redes sociais, Instagram. O meu Instagram é o Felipe Santos_DG. Nós também temos o grupo, né, que tem ali na rede social, que é o nosso ministério ali, que é o grupo Faixa Preta também, oficial. Ali você tem algumas frentes daquilo que a gente faz, esse trabalho mais operacional, esse trabalho sobre as obras do Senhor. E a partir daquele primeiro contato você já vai ter acesso a esses grupos da comunidade do Ministério Sabadão, que faz parte da Igreja Lagoinha Alphaville. Legal, eu sou um membro, sou um servo. Nós temos o nosso líder, Eduardo Teixeira, que eu vou mandar um beijo para ele, que é alguém que me discipula, que é alguém que me instrui, que é alguém que me inspira. E a gente precisa ter pessoas assim, né? Eu entendo que o trabalho que Deus fez para me tornar um novo homem, também fez essa condição de que pessoas com uma fé maior do que a minha se aproximassem. Então, eu sempre honro aqueles que vieram antes de mim, e é um prazer falar do reino. Show de bola. Felipão, brigadão, poderoso, obrigado pelo teu sim, obrigado pelo teu coração, a parte que tu contribuiu aqui. Espero que com certeza vai ajudar bastante gente em casa. Para você que ficou até aqui com a gente, muito obrigado pela tua presença, uma ótima sexta-feira e um excelente final de semana. Fique com Deus e até a próxima. Um abraço. Obrigado, mano. Valeu. Alguns negócios seguem tendências e outros abrem caminhos. O ecossistema Diamond não é apenas um grupo de empresários, é um ciclo de influência, onde visão encontra propósito e o tempo trabalha a favor daqueles que executam de forma consistente. O coração deste movimento se encontra o Hub Diamond. O ponto é onde conexões certas acontecem naturalmente, onde a cada encontro se transforma em legado. O Hub Diamond não se busca, se conquista. Pelo resultado, credibilidade e visão de quem entende que sucesso é pertencer ao local certo e estar próximo das pessoas